A gente sempre ouve falar em chuva ácida, só que na realidade toda chuva é ácida. Mas por que toda chuva é ácida? Para falarmos em chuva ácida, precisamos, antes de mais nada, lembrarmos do grupo dos óxidos, a função química dos óxidos. São substâncias binárias compostas por dois elementos, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. O que é que significa mesmo eletronegatividade? É a capacidade de atrair elétrons. Se dois átomos estão numa ligação covalente, aquele que atrai mais o par de elétrons é o mais eletronegativo. Se o outro elemento mais eletropositivo for ametal, então é grande a possibilidade de termos um óxido chamado óxido ácido. Em outras situações teremos óxidos neutros, óxidos básicos e até mesmo óxidos que são ácidos e básicos, dependendo da situação, se comportam de uma maneira ou de outra. Óxidos anfóticos. É importante lembrarmos quem são os óxidos neutros. São eles: monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio e também a água, que é uma substância do grupo dos óxidos. Tirando então os óxidos neutros, sempre que encontramos um óxido onde o elemento mais eletropositivo é um ametal, temos um óxido ácido. E os óxidos ácidos têm duas propriedades químicas importantes. Diante de uma base, eles reagem neutralizando as bases, que é o que faz aquele que tem caráter ácido, neutraliza bases, produzindo sal e água. Já diante da água, os óxidos ácidos produzem ácidos. Neste momento eu vou indicar para você uma aula neste mesmo canal que foi feita para tratar especificamente do grupo dos óxidos, um tratamento voltado para a parte mais teórica, pois agora falaremos especificamente sobre chuva ácida. Você encontrará o link desta aula sobre os óxidos aqui na descrição deste vídeo. Entre os óxidos ácidos, encontramos o dióxido de nitrogênio, NO2, o dióxido de enxofre, SO2, o trióxido de enxofre, SO3, e o dióxido de carbono, o CO2, o famoso gás carbônico. Então nós devemos pensar: uma chuva precisa estar num ambiente poluído para ser ácido? Uma chuva que ocorre num ambiente sem poluição está isenta de acidez? Nós sabemos que depois da industrialização do mundo, muita coisa mudou para pior. Ocorreu realmente a poluição atmosférica e muitos problemas de saúde surgiram em decorrência do desrespeito à natureza. O céu nas cidades fortemente industrializadas deixam claro que algo está errado. As chaminés das indústrias nos fazem um alerta. Não se trata de algo natural. Hoje temos muitas leis que determinam, por exemplo, o uso de filtros, o tratamento de substâncias, para que não ocorra a eliminação de substâncias tóxicas no meio ambiente. Sabemos que no passado não existiam leis suficientes e o conhecimento da humanidade sobre os males de diversas substâncias era precário no início da industrialização. Ainda hoje, encontramos vários lugares no planeta onde o desrespeito ao meio ambiente ainda é severo. Basta lembrarmos do caso da China. Sabemos que em regiões fortemente industrializadas, o ar atmosférico é de fato mais poluído.
É possível perceber a poluição pela nossa respiração, pelo ardor nos olhos. É claro que existe muita poluição por ali. É claro que deve existir uma convivência pacífica entre o homem e a natureza. Mas será que mesmo nos lugares onde o homem convive pacificamente com a natureza, o ar não tem nenhuma substância que cause chuva ácida? Será que nesses lugares a chuva não é ácida? Eu quero lembrar você que em regiões com a presença de vulcões, esses caras, quando estão ativos, liberam no meio ambiente o dióxido de enxofre, entre outras substâncias gasosas, mas especialmente liberam dióxido de enxofre, óxido ácido. Veja que o oxigênio está com um ametal, que é o enxofre. Onde há presença de vulcões, mesmo que sejam regiões onde a natureza seja extremamente preservada, mesmo que sejam regiões com nenhuma industrialização, teremos então a presença de um óxido ácido e, portanto, de chuva ácida. Quando ocorre uma chuva com raios e relâmpagos, ocorre algo muito interessante. O relâmpago é algo de muita energia. Essa energia, ela serve para que ocorra uma reação que normalmente não ocorre. Veja, o nitrogênio e o oxigênio estão sempre presentes e nunca reagem, porque o nitrogênio é uma substância praticamente inerte. Mas diante desta grande energia fornecida pelo relâmpago, existe a reação química entre nitrogênio e oxigênio. E desta reação nasce o monóxido de nitrogênio, o NO. E aí você vai me dizer: puxa vida, mas esse cara é tranquilo, esse cara é um óxido neutro. Mas ele logo reage com oxigênio do ar atmosférico e produz o dióxido de nitrogênio, que é um óxido ácido, causador de chuva ácida. Então, para fugir da chuva ácida, seria a solução ir para um lugar despoluído, um lugar de natureza intacta. Se vivêssemos no meio da floresta, não teríamos o problema da chuva ácida. Poderíamos então viver no meio da selva amazônica. Será que no meio da selva amazônica estaríamos livres totalmente da chuva ácida? Não. Em qualquer canto do planeta temos o dióxido de carbono, o CO2, erroneamente chamado por todos de gás carbônico, pois ele também tem o direito de ser sólido ou líquido, como toda substância. Na maioria das vezes, aparece-nos como gasoso, mas ele é também aquele sólido que você já deve ter visto, o gelo seco. Sim, o gelo seco é esse cara na forma sólida. O dióxido de carbono é um óxido ácido. Logicamente, a chuva no meio da floresta amazônica é menos ácida do que a chuva em Cubatão. A chuva no meio da floresta é menos ácida do que a chuva num ambiente fortemente industrializado. O respeito à natureza causa um ambiente muito melhor para vivermos. É lógico que não é nada legal um ambiente de desrespeito à natureza. É lógico que as pessoas que vivem próximas a grandes centros industriais, onde o capitalismo se preocupou apenas com os ganhos na produção, é lógico que nesses lugares existem chuvas tão ácidas, capazes de causar grandes danos ao meio ambiente e à nossa saúde. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que toda chuva é ácida, ainda que ela ocorra num ambiente onde o homem, os animais e a natureza vivam
na mais perfeita harmonia. Em qualquer ponto do globo terrestre, aproximadamente 1% da atmosfera é dióxido de carbono. É esse cara que você conhece como gás carbônico. Ele é extremamente importante, ele não é vilão. Ele é necessário na atmosfera para que a Terra possa reter parte da energia que vem do Sol durante o dia. E quando os raios do Sol não incidem mais sobre uma parte do nosso planeta, esta parte do planeta ainda tem a energia que ali ficou retida pelo querido dióxido de carbono, que hoje parece ser um vilão. É graças a ele que podemos ficar numa boa quando o Sol vai embora. Ele só é um poluente quando a sua presença na atmosfera passa de 1%. Quando, por ação do ser humano, a emissão dessa substância se torna exagerada. Quando que isso ocorre? Devido a queimadas, devido à queima dos combustíveis fósseis, porque toda queima de material que tem carbono, de material orgânico, libera CO2. E lá na floresta amazônica ele é formado porque na respiração, que é uma queima, a respiração, que é a queima da glicose, a respiração que nós fazemos e que também as plantas fazem, libera dióxido de carbono e água. E como em todos os cantos do planeta existe respiração de plantas, existe respiração de animais, não há como, em algum lugar do planeta, ficarmos isentos do CO2, que é um óxido ácido e, portanto, causador de chuva ácida. Por que toda chuva é ácida? Porque o dióxido de carbono é um óxido ácido e ele está presente em cada ponto do globo terrestre. Quando a chuva cai, ocorre a reação entre dióxido de carbono e água, formando ácido carbônico, um ácido fraco, mas suficiente para deixar a chuva com pH menor que 7. Deixar a chuva ácida, fracamente ácida, mas ácida. Não se trata de algo que possa danificar a nossa pele, que possa causar prejuízos ao meio ambiente. Fracamente ácida, mas ácida. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.